Então, boa tarde a todos. Chamo-me Ludwig e bem-vindos à ICE. Eu vou partir estas aulas de 2 horas em 2 blocos de 1 hora para fazermos um intervalo. E hoje, neste primeiro bloco, eu vou dar-vos algumas informações sobre o funcionamento desta unidade curricular, quais são os objetivos e depois fazer uma pequena introdução à informática, aos sistemas computacionais, aos computadores que vocês vão usar e depois dar-vos aqui alguma motivação para aprender a programar. Portanto, quais serão as vantagens que vocês podem esperar depois deste esforço para aprender um pouco de programação. Então vamos começar primeiro com a parte mais burocrática. Eu sou o regente da disciplina e vou-vos dar as aulas teóricas e também aquela primeira hora dos turnos práticos, que vocês devem ter reparado, que calha tudo à quarta-feira, que são aulas com uma pequena demonstração para aquilo que depois vocês vão fazer nos exercícios. Portanto, é para explicar os exercícios, para vos mostrar como se faz. Vocês, se quiserem, podem trazer o portátil nessas aulas, nas teórico-práticas, e seguir conforme eu for fazendo, mas a ideia é que essa hora será, eu vou fazer demonstração na prática, como é que vocês fazem alguns exercícios, e depois vocês continuam. As práticas vão ser dadas pelo professor Nuno Marques e pelo Paulo Dias. Vocês têm a informação toda que precisam aqui na página da disciplina. Se vocês forem ao clipe, têm lá também o link e ali vocês vão ter o acesso às aulas, os slides, um PDF com os apontamentos e com os exercícios e também, se tudo correr bem, as gravações das aulas. De qualquer maneira, têm as do ano passado, que são parecidas, não serão exatamente iguais, mas se tudo correr bem, vão ter as gravações destas também. Tem também o planeamento das aulas, se vocês quiserem antecipar um pouco alguns exercícios ou estudar a matéria. O planeamento está sempre sujeito a alguns ajustes, eu não resisto a fazer algumas alterações, mas serão em detalhes, ou talvez antecipar uma coisa um dia ou assim, mas dá para terem uma ideia de qual é que vai ser a matéria para a frente. Portanto, basicamente, a ideia é que vocês possam estudar ao vosso ritmo, de acordo com o vosso método ou assim, e não fiquem sempre presos às aulas. Okay? As aulas dão jeito para tirar dúvidas, para se vocês precisarem de ajuda a perceber a matéria ou assim, mas lembrem-se que aqui no ensino superior é um bocadinho diferente, as pessoas são todas diferentes, portanto eu tento dar-vos o material todo para vocês poderem gerir o tempo como acharem melhor. Além deste material, nós aconselhamos este livro. Este livro está legalmente disponível online, portanto é um livro sobre Python. Tem também este, que também está disponível online, se calhar não tão legalmente, mas isso depois já é convosco. Portanto, estes são livros que vocês podem consultar e nós recomendamos estes porque algumas coisas baseamos aproximadamente nos livros. De qualquer maneira, há imenso material para aprender Python na internet, portanto vocês facilmente, qualquer dúvida específica que tenham, até podem rapidamente no Google encontrar exemplos e explicações e assim. Python é uma linguagem muito usada, portanto é muito fácil encontrarem esclarecimentos online. Vocês têm 5 horas por semana de trabalho presencial, portanto são 2 horas de teórica, aquela primeira hora da prática, que nós chamamos de teórico-prática, e depois as aulas de exercícios, mas notem que isto é apenas parte do tempo que está alocado por causa dos créditos da unidade curricular, o tempo que está previsto. Portanto, além destas 5 horas por semana presencial, estamos à espera que vocês tenham aproximadamente 6 horas de trabalho autónomo, de estudo, exercícios e coisas assim. Claro que eu sei que a vossa vida também não é só isto, portanto, vocês querem aproveitar o ensino superior, não é só para as aulas, mas tenham atenção que espera-se que vocês façam trabalho fora das aulas, portanto, se as coisas começarem a ficar difíceis, lembrem-se que têm de ir acompanhando também no vosso tempo, porque há muitos aspectos aqui de programação que é importante praticarem para aprenderem. Não é só estudar na véspera ou uma coisa assim que conseguem fazer. As aulas teóricas vão ser principalmente para ajudar-vos a estudar, portanto eu vou resumindo a matéria e explicando as coisas, para algumas pessoas pode ajudar, e eu vou tentar dividir o tempo em 70% aproximadamente em que eu estou aqui a falar e deixar algum tempo para dúvidas, para discussão, para alguma coisa que vocês queiram esclarecer. Portanto, a ideia será que estas aulas possam ser um pouco mais interativas, vai depender um pouco das aulas, algumas vão ser mais demoradas do que outras, mas esse será o objetivo.
Não é para vocês memorizarem o que eu estou a dizer, nem sequer, enfim, se quiserem tirar apontamento, isso depende de vocês, mas não há nada aqui que vocês tenham propriamente de decorar na teórica. Há coisas que vocês vão acabar por ter de saber mesmo decoradas, por exemplo, os elementos da linguagem de programação e assim, mas a ideia é que isso seja apreendido com a prática. Portanto, depois de muitas vezes a fazer aqueles exercícios, vocês percebem, conseguem ler a linguagem e escrevê-la. As aulas teórico-práticas, aquela primeira hora dos turnos práticos, começam para a semana, no dia 11, e vão ser as aulas onde eu apresento os exercícios e faço alguma demonstração de como é que vocês usam o ambiente de desenvolvimento, o Spider, como é que vocês gravam os vossos programas, executam e assim. Se vocês quiserem, nestas aulas podem trazer o portátil e ir acompanhando o que eu faço, porque pode ser mais fácil de perceberem se vocês virem também a acontecer no vosso computador. Depois, tem as aulas práticas, vão começar na quinta-feira da próxima semana, e essas são aulas no laboratório. Vocês podem levar o portátil se preferirem. Se for prático para vocês, pode ser melhor, porque depois os exercícios que fazem no laboratório podem continuar em casa, ou vice-versa. Se vocês não quiserem levar o computador, há um posto de trabalho para cada 2 alunos, vocês podem partilhar. Portanto, fazem o login no PC do laboratório com as vossas credenciais do Clip. Depois, eu recomendava que usassem a pasta mesmo no disco C para trabalhar. No disco C tem uma pasta chamada Users e vão ter lá uma pasta com o vosso login, o login da pessoa que entrou no computador. Essa é uma pasta onde essa pessoa pode escrever. As outras não estão acessíveis, mas essa podem usar. Usam essa para trabalhar, organizam as coisas como quiserem e no fim podem copiar para um pendisk, por exemplo, ou mais seguro ainda, fazem um zip e enviam para vocês por e-mail. Eu digo que é mais seguro porque o pendisk é uma maneira de transmitir vírus de um computador para o outro e é mais, o e-mail não corre esse risco. Além disso, às vezes os computadores de laboratórios têm as portas USB estragadas, ou assim. Há também uma Drive Z que está mapeada, esse é um computador nos servidores da faculdade, aos quais vocês têm acesso sempre que fazem login. Portanto, se quiserem, podem guardar coisas também na Drive Z, porque depois, se fizerem login noutro computador, a Drive Z é a mesma e podem usar os ficheiros que têm lá. Mas o melhor será irem mandando por e-mail para vocês, que é para guardarem os vossos exercícios. Se precisarem, se houver problemas com as aulas práticas por causa de sobreposição dos horários e assim, vocês têm ferramentas no Clip, têm lá opções para, por exemplo, trocar com um colega ou sair de um turno e candidatar-se a outro e assim. Mas vocês são muitos, são quase 180 inscritos, eu não posso fazer estas coisas à mão, tem de ser tudo pelo Clip, porque o Clip é que tem os sorteios, as candidaturas e tal, ok? Portanto, não me peçam para mudar-vos de turno, façam vocês o que puderem pelo Clip, está bem? De qualquer forma, não há faltas nas aulas práticas. Se vocês pontualmente precisarem tirar dúvidas e vierem a outro turno prático, em geral talvez não haja problema. A única restrição é que se estiver mesmo fisicamente cheio, se já tiverem 30 alunos na sala, os que não forem do turno têm de dar lugar aos que são do turno, ok? Mas se vocês precisarem esclarecer alguma coisa fora do vosso turno, também não há problema. Há dúvidas aí atrás? Eu pedia-vos que não fizessem, que não conversassem e não fizessem tanto barulho, porque, pelo menos nestas primeiras aulas, é muita gente. Depois lá mais para o meio do semestre isto muda bastante e aí já estamos mais à vontade, mas no início há muita gente. Vocês vão ter duas componentes de avaliação, uma delas, esta teórico-prática, é avaliada por testes individuais, e tem os testes no dia 28 de Abril e 4 de Junho, já está lá marcado no Clip. E a outra componente que tem, laboratorial, é por trabalhos. Este primeiro trabalho é um exercício de programação, que vocês têm de entregar até 26 de Abril. É um exercício de programação porque nós dizemos exatamente o que é que vocês têm de fazer, quais são as funções, e vocês só implementam. O segundo trabalho será mesmo um trabalho prático em que nós dizemos o que é que deve ser o resultado e vocês é que pensam como é que vão estruturar o programa e implementar as coisas. Portanto, estes trabalhos têm de ser entregues um pouco antes dos dias do teste, portanto 26 de Abril e 31 de Maio. Até dia 19 de Abril vocês devem formar os grupos. Os grupos são de 2 elementos.
e depois os trabalhos são entregues por ambos os elementos do grupo. Eu já vou explicar isso em mais detalhe. O primeiro trabalho, o exercício de programação, vai ser entregue do dia 20 a 26 de abril, porque até dia 19 será para a formação de grupos. Vocês vão enviar uns e-mails para formar os grupos e depois enviam os e-mails com o trabalho. Vocês têm de fazer a defesa de nota individual dos trabalhos práticos, porque como os trabalhos são em grupo e são feitos em casa, nós não temos maneira de controlar quem é que está mesmo a fazer o trabalho. Por isso, no dia de cada teste, há também um conjunto de perguntas sobre o trabalho prático do respondente e cada um tem de responder individualmente. E essas perguntas depois podem limitar a nota que vocês têm no trabalho prático. Portanto, é para testar se fizeram mesmo o trabalho ou se foi só o colega que fez, ou um primo, ou uma coisa assim. Notem que qualquer tentativa de viciar o processo de avaliação, portanto, desenganar acerca de quem faz o quê, justifica a reprovação imediata à disciplina. Isto não é só copiar dos outros, mas também fornecer código aos outros para entregarem, coisas desse género. Portanto, qualquer conspiração para nos enganarem justifica a reprovação. Nos trabalhos práticos, a primeira fase será a formação de grupos. Têm este endereço de e-mail. Enviem um endereço do vosso endereço oficial da FCT. Isto é importante, sempre que fizerem coisas com aquele endereço de e-mail, tem de ser do vosso endereço oficial, porque é a única forma do sistema depois de saber quem é que são vocês. E para formar grupos, basta cada elemento do grupo enviar um e-mail para aquele endereço, do seu endereço oficial, indicando o número de aluno do colega de grupo. Quando os dois enviarem, cada um indicando só outro, o grupo fica registado. Portanto, isso é o que vocês têm de fazer até dia 19 de abril. Têm tempo para conhecer as pessoas na prática, escolher os grupos e assim. Para isso, vão escolher, enfim, escolhem o vosso colega, enviam aqui e têm de garantir apenas que ambos enviam o e-mail e enviem sempre o e-mail do vosso endereço oficial. Não se enganem, porque senão, se mandam de algum endereço que não está na pauta dos inscritos, não é reconhecido. Já agora, uma coisa importante, este endereço de e-mail é para receber e-mails de 500 alunos inscritos a ICE. Ninguém vai estar a ler os e-mails, isto é para processamento automático. Portanto, se tiverem dúvidas, escrevam para mim ou para o vosso docente das práticas, não enviem dúvidas para aquele e-mail, porque depois ninguém vai ler. É só para registrar trabalhos e grupos, ok? Depois, na entrega do trabalho, vocês vão ter, para cada trabalho, vai estar lá nas instruções o que é que têm de pôr no ficheiro zip, que vão submeter, e depois de fazerem o zip com o vosso trabalho, ambos os elementos do grupo têm de enviar para aquele endereço. A regra é a mesma, enviam do vosso endereço oficial, que é para nós sabermos quem é que está a enviar o trabalho, e os elementos do grupo têm de enviar exatamente o mesmo ficheiro zip. Notem que se um fizer o zip num computador e outro fizer o zip no outro, se forem sistemas operativos diferentes, pode sair um ficheiro diferente e depois dá erro. Porque a ideia é desencorajar que alguém se encoste ao colega e depois o colega manda e logo se vê. Portanto, as duas pessoas têm de enviar o mesmo ficheiro exatamente. E é sempre a mesma coisa, usam o vosso endereço oficial e enviam para aquele Práticas ICE. Se um dos membros do grupo não enviar o trabalho, só há problema para o outro enviar mesmo. Portanto, se houver algum problema com um grupo e uma pessoa não fizer o trabalho, não faz mal para o outro, envia e é avaliada a mesma. Para a avaliação, vocês têm de ter pelo menos média de 8 nos trabalhos práticos, e para ter frequência à disciplina, e para a aprovação têm de ter média de 8 nos testes e média de 8 nos trabalhos práticos, pelo menos. A componente laboratorial, portanto, dos trabalhos, será 40% do exercício de programação, que é o trabalho 1, mais simples, e 60% do trabalho final, que é um pouco mais complexo. A componente teórico-prática será simplesmente a média dos testes ou o exame, se tiver uma nota superior. Para quem tem frequência, a nota final será ou a componente teórico-prática, se for inferior a 8, portanto aí reprovam independentemente dos trabalhos, ou então será 40% dos trabalhos, 60% da teórico-prática. Quem tiver frequência de anos anteriores em Python, pode usar essa nota para este ano. Notem que antes de 2017-18 era em MATLAB e nós já não aceitamos trabalhos de frequência em MATLAB para esta disciplina.
Quem quiser manter essa frequência, não se inscreva nos turnos práticos, ou então retire-se dos turnos práticos para não estar a ocupar lugar dos colegas. Ok, isto foi a parte mais burocrática. Vamos ver então o que é que nós queremos fazer com esta disciplina. E o objetivo aqui é dar-vos uma visão panorâmica do que é a informática, mas principalmente dar-vos um início, ajudar-vos a aprender, a começar a aprender a programar. Para isso nós vamos falar um pouco nas metodologias de informática para resolver problemas, especialmente problemas de programação, dar-vos estes fundamentos de programação com a linguagem Python, e depois, lá mais para o final do semestre, vamos fazer uma breve introdução a bases de dados. Vocês vão aprender também uma linguagem específica para bases de dados, o SQL, e vão integrar isso com o Python. Portanto, aqui mais virado para um aspecto prático, que muitas vezes vocês vão precisar de usar informação para lidar com dados, podem ser muitos dados, e então é conveniente usar programas especializados, como os gestores de bases de dados, para gerir esses dados e ligar isso ao que vocês sabem de programação para poderem implementar as vossas soluções. Portanto, nós vamos começar por uma introdução à programação em Python, vamos ver o básico da linguagem, depois ver como usar bibliotecas para fazer gráficos, como ler ficheiros e organizar informação, e depois ligar um bocadinho isso com bases de dados e SQL. Então vamos começar só por ver aqui um pouco o contexto disto. A informática, basicamente, lida com problemas de processamento de informação e isto tem muitas áreas, muitas especializações diferentes, da organização do próprio sistema computacional, do computador em si, dos ambientes que nós usamos para programar, do software e assim, a parte de concepção e implementação do software, as bases de dados. Se nós tivermos de organizar e selecionar ou tirar algum conhecimento de um conjunto grande de informação, é preciso software especializado e métodos especializados, portanto isso também faz parte da informática. E depois coisas que vocês hoje em dia se calhar ouvem bastante, inteligência artificial, aprendizagem automática e assim, também são ramos da informática. Portanto, a informática, no fundo, está ligada também pela forma como, pela necessidade de processar informação que surge em muitos ramos, a informática acaba por estar ligada a quase todas as atividades científicas, tecnológicas e assim. Portanto, uma ideia desta disciplina é dar-vos uns elementos básicos de programação, porque em muitas situações em que vocês tenham de processar informação, pode dar jeito de serem capazes de criar as vossas soluções. Só não quero interromper ninguém. Então vamos começar por ver como é que é composto e estruturado, organizado o sistema computacional. Portanto, basicamente o computador, mas o computador num sentido lato, que pode incluir tablets, telemóveis, até hoje em dia frigoríficos e micro-ondas e assim, podem ter bastante poder de computação, estar ligado à internet, etc. Portanto, aqui nós podemos pensar em três componentes diferentes, ou três categorias de componentes, que será o hardware, que é mesmo o conjunto de dispositivos físicos que compõem aquele sistema computacional, o software, que é um conjunto de dados ou de elementos lógicos, nós podemos abstrair aí um conjunto de instruções que vão dar as funcionalidades àquele equipamento, e depois os dados, que será a informação que será processada por esse software. No hardware, nos computadores, nós temos sempre equipamento, digamos assim, que opera sobre algo que podemos abstrair como sendo sequências de zeros e uns. É claro que na prática, nos casos pode ser campos magnéticos, noutro pode ser carga, ou corrente, ou diferença exponencial, ou assim, dependendo do sítio onde estamos e como é que está materializado fisicamente, mas nós podemos abstrair disso e pensar sempre no 0 e no 1, no desligado ou ligado, portanto esse código binário que é usado pelo computador em toda a informação que é codificada nos computadores hoje em dia é codificada assim. Este código binário, um dígito binário, um binary digit, é chamado um bit, é a contração do termo binary digit,
e normalmente são agrupados em bytes de 8 bits. Portanto, quando vocês ouvirem falar em bytes, megabytes, kilobytes, etc., são grupos de 8 zeros e 1s. Cada um desses, cada conjunto de 8 zeros e 1s permite fazer 256 combinações. Portanto, um byte podem também pensar como sendo um número inteiro que vai de 0 a 255. São as combinações diferentes que podem fazer com os 8 bits. Toda a informação que vocês têm no computador está codificada em sequências desses números. Portanto, aquilo que nós vemos metaforicamente na interface como sendo um ficheiro de imagem, um ficheiro do Word, um ficheiro de música ou assim, não são fundamentalmente diferentes. São tudo sequências de números entre 0 e 255, que são os bytes que estão lá guardados. Depois é só uma questão de como é que a interface vos está a mostrar, a representar aquela informação. Então, no centro do computador, o cérebro, digamos assim, é o CPU, Unidade Central de Processamento, que é um circuito integrado com muitos transistores. Basicamente, um transistor é uma componente eletrónica em que a corrente pode passar entre dois terminais, condicionalmente se houver uma diferença de potencial aplicada num terceiro. Portanto, podem pensar no transistor como um interruptor eletrónico que pode ser ligado ou desligado eletronicamente. Estes processadores mais antigos, dos anos 90, tinham à volta dos milhões de transistores, os comerciais nos computadores pessoais. Hoje em dia têm à volta de dezenas de milhares de milhões de transistores. Portanto, têm estado a aumentar cada vez mais a complexidade, o poder de computação, a velocidade e assim. Isto está, na verdade, quando vocês pegam, se alguma vez pegaram num CPU, pode ser uma coisa assim mais ou menos deste tamanho, mas grande parte é o dissipador de calor e a caixa onde está o CPU. Na verdade, o CPU, o circuito é bastante pequeno lá dentro, tem estes pinos todos para ligar à motherboard, mas depois o CPU, o circuito integrado, está lá no meio, é bastante mais pequeno do que a caixa. Depois, o CPU vai estar na placa-mãe, na motherboard, que tem também muitos circuitos integrados para controlar a comunicação com tudo o resto do sistema computacional, o resto do computador. Por exemplo, a memória, o CPU tem de comunicar com os circuitos de memória para guardar a informação lá e ir buscar. Os discos, que funcionam também como memória, mas não é volátil, portanto vocês podem guardar lá a informação permanentemente. A memória RAM, quando vocês desligam o computador, apaga-se a informação que está lá. Depois tem todos os periféricos, não é? A placa de rede, o rato, o teclado, o monitor e assim, tudo isso tem de ser controlado, a comunicação com todos esses periféricos. Portanto, há muitas componentes depois do computador que gerem essa comunicação. Esta comunicação é feita transmitindo estes tais zeros e uns. Notem que nós estamos a abstrair, nós estamos a pensar neles como zeros e uns, mas conforme os componentes diferentes, por exemplo, na superfície do disco, os zeros e uns são registados como campos magnéticos, a superfície é magnetizada no disco rígido, na memória será a carga que está acumulada naqueles transistores, por exemplo, os cabos que vão para o monitor, vocês têm corrente a passar nos cabos. Portanto, os zeros e uns são uma abstração que nós fazemos para perceber isto do ponto de vista abstrato de informação, mas depois cada um destes aparelhos vai estar a materializar essa informação à sua maneira. E esta também é uma ideia importante. Quando nós estamos a programar o computador, nós estamos a criar sequências de impulsos elétricos que vão resultar em corrente ser transmitida, em mudanças no campo magnético no disco, etc. Mas nós estamos a pensar nisso de uma forma abstrata, como imagens, ficheiros, instruções, contas, textos e assim. Portanto, lembrem-se deste aspecto da abstração, é muito importante na parte da programação, que nós não nos estamos a preocupar com as entranhas do equipamento, como é que aquilo está a ser feito a nível físico, nós estamos a processar a informação desta forma abstrata. Portanto, vamos considerar que andam por aqui os zeros e uns, os tais bits, agrupados em bytes, e é com isso que nós vamos lidar. Então vamos pensar como está organizada essa comunicação com a memória e como está organizada a memória também. Tipicamente, nos computadores que vocês têm hoje em dia, nos mais modernos, vai estar organizada a memória em palavras de 64 bits. Portanto, são grupos de 8 bytes que formam, digamos, uma gaveta onde se pode guardar valores.
Cada uma dessas gavetas tem o seu endereço, o endereço é fixo, portanto esta é a gaveta 201, 202, são os vários endereços na memória, e é isto, o número de gavetas destas que tem, o número de endereços, vai ser determinado pela quantidade de memória RAM que vocês têm no computador. Tem 4 GB, 8 GB, 16, etc. Dentro dessas gavetas nós podemos guardar valores, que são sequências de zeros e uns, nos vários endereços de memória, e esses valores podem ser alterados. Nós podemos dizer, por exemplo, o CPU pode apresentar ao circuito da memória um endereço e pedir o valor que está lá. E então a memória vai-lhe fornecer uma cópia desse endereço. Ou então pode apresentar um endereço e um novo valor e o circuito de memória vai escrever esse valor no endereço. E este é o tipo de operações que o CPU faz. Faz isto muito rapidamente, pode fazer em lotes. Vocês têm a velocidade do CPU em gigahertz e assim, essa é a frequência do relógio que controla estas operações. Portanto, podem ter um CPU capaz de fazer milhares de milhões de operações destas por segundo e é por isso que depois consegue fazer cálculos muito complexos, não é? E operações complexas. Mas isto é como o CPU trabalha ao nível microscópico, ao nível do aparelho em si, digamos assim. Por exemplo, se vocês quiserem executar um programa, tem aqui, isto está um bocadinho estranho, o CPU vai buscar um endereço, o valor guardado no endereço de memória, a unidade de controle do CPU vai guardando a informação de onde é que ele está a apontar na memória, portanto vai seguindo tipicamente sequencialmente, e vai buscar um valor e alimentá-lo à unidade de execução. E aqui é onde o CPU vai ver que tipo de instrução é que tem de executar. Se é para copiar valores, se é para somar, se é para subtrair, tem muitas instruções diferentes. Depois, se houver, por exemplo, uma operação algébrica, isso é feito por uma parte do CPU que faz executa estas operações aritméticas, e este vai, por exemplo, somar os valores que estão nestes endereços de memória e guardar o resultado aqui. Portanto, este é o tipo de coisas que o CPU vai fazendo em conjunto com a memória, obtendo instruções, obtendo dados, executando as instruções sobre os dados e, eventualmente, guardando novamente na memória. Okay, aqui, vocês até esta fase do ensino superior estiveram habituados a aulas com 30 alunos ou assim, e que ainda por cima eram obrigatórias durante o ensino secundário, etc. Com 30, se uns estão a conversar, não é muito mal, mas se vocês estão aqui 120 ou 140, basta uma porcentagem pequena estar a conversar e depois há muitos colegas que não vão conseguir ouvir. Além disso, há uma coisa muito diferente no ensino superior, é que as aulas não são obrigatórias. Portanto, o que eu sugeria é que, principalmente por respeito para com os colegas, fizessem como no cinema. Se não gostam do filme, podem sair calmamente a meio, desde que não façam barulho, não há problema. Se acharem que não vale a pena vir, estudam em casa, tiram dúvidas depois ou assim. Mas se estiverem aqui, lembrem-se que há pessoas que querem estar a ouvir. E se são todos muitos a conversar, depois as pessoas têm dificuldade em perceber a aula, ok? Portanto, eu pedia-vos que pensassem nisso e que, se quiserem vir à aula teórica, então venham para esclarecer dúvidas e, de resto, para deixar os colegas ouvir, ok? Portanto, basicamente, o que vocês têm aqui no CPU é uma unidade de processamento muito poderosa, no sentido que pode fazer muitas operações por segundo, mas essas operações são simples. São coisas como tirar um valor da memória, fazer uma operação qualquer, algébrica, voltar a pôr e assim por diante. Se vocês quiserem fazer algo como copiar um ficheiro ou procurar palavras que estão mal escritas num documento de texto ou uma coisa assim, isso exige muitas operações dessas. Torna-se bastante complicado no sentido em que é preciso encadear muitas operações diferentes para poder construir um programa. Então, para nós podermos usar o computador, vamos ter de ter programas que já têm essas sequências de instruções para o CPU para poder fazer o que queremos. E o primeiro desses, o que está no nível mais básico, será o sistema operativo. O sistema operativo tem programas especiais para controlar, por exemplo, os discos, a placa gráfica e assim são. Vocês muitas vezes devem ter visto mensagens que têm de atualizar os drivers. Os drivers são esses programas específicos para cada parte do hardware que tem, que controlam esse hardware ao nível do sistema operativo.
Depois o sistema operativo tem também partes que podem carregar programas para memória e gerir a sua execução. Quando vocês têm, por exemplo, o Word e um browser qualquer ligado e o programa de e-mail ou assim, o sistema operativo tem de estar a gerir quanto de CPU é que cada um desses processos vai receber, que é para vocês poderem estar a usar as coisas ao mesmo tempo, ou aparentemente para nós ao mesmo tempo, na verdade podem não estar ao mesmo tempo, mas como aquilo muda milhares de milhões de vezes por segundo, nós não notamos. Toda esta parte da gestão da memória para os diferentes processos e da execução dos diferentes processos também é a responsabilidade do sistema operativo. E depois tudo o que tem que ver com o disco e com os periféricos, com, por exemplo, ler o rato, não é? A posição do rato, os comandos que vocês dão no teclado e assim. Portanto, depois, por cima disto, do sistema operativo, é que estão a ocorrer os vários programas. Uma das coisas também que o sistema operativo tem de fazer é gerir os ficheiros que vocês guardam no disco. Qualquer ficheiro é uma sequência de bytes, portanto, no fundo, são bits 0 e 1 agrupados aos grupos de 8, e pode representar qualquer coisa, mas, no fundo, intrinsecamente, é só essas sequências de números. Então, quando vocês veem na janela do explorador, ou assim, um bonequinho com o documento do Word, ou um bonequinho que é uma imagem para o Paint, ou uma coisa desse género, isso é feito também pelo sistema operativo que está a associar cada ficheiro com não só os blocos de dados que tem num ficheiro, o nome do ficheiro, mas também associar a programas. O ficheiro tem a vantagem, o disco rígido que vocês usam tem a vantagem em relação à memória RAM que não perde a informação quando vocês desligam. Tem uma desvantagem, que é bastante mais lento que a memória RAM. Por isso é que normalmente quando vocês ligam o computador demora um pouco a arrancar, não é? Está a carregar para a memória os programas todos, e depois quando arrancam com um novo programa também demora um pouco, mas depois quando já está em memória é mais rápido. Um dos tipos de ficheiro com que vocês vão lidar regularmente aqui será o código-fonte dos vossos programas. Vocês vão escrever os programas, guardar o ficheiro e depois o interpretador pode utilizar esse ficheiro. Quando vocês ligam o computador, como é o sistema operativo que gera tudo, gera a comunicação com os periféricos, a memória, os vários processos que correm, quando vocês ligam o computador, a primeira coisa a ser carregada será o código que carrega todo o sistema operativo. E é por isso que vocês veem depois, por exemplo, arrancar o Windows ou o Linux ou uma coisa qualquer, enquanto estão a carregar todos estes programas do sistema operativo. Terminada esta fase, depois começa a ser executado o interpretador de comandos, que é aquela parte do sistema operativo que ele fornece para interagir connosco. Que pode ser simplesmente texto, depende agora do sistema operativo que usam, mas no sistema operativo moderno, mais comum, vocês têm uma interface gráfica que tem as janelas, tem os botões, essas coisas assim, que vocês depois usam para lançar novos programas, para alterar coisas no disco, etc. Portanto, como é que isto funciona? Há aqui uma pirâmide, digamos assim, ou uma lasanha com muitas camadas, em que nós temos o hardware, ao nível do hardware há uma diversidade enorme de formas de funcionar, de maneiras de codificar a informação e assim, desde o disco rígido, a memória RAM, o CPU, etc. Depois, cada um desses aparelhos, cada uma dessas componentes que vocês têm no sistema computacional vai ter muitas vezes o seu próprio software, mas neste caso chama-se firmware, porque tipicamente está mesmo embutido, por exemplo, os controladores do disco, a parte na motherboard que gera as funções mais básicas e assim. E depois o sistema operativo vai ser carregado e lidar com todos estes componentes para pôr o vosso computador a funcionar. Se vocês não tiverem o sistema operativo, o computador não vai servir para nada porque não tem a integração de todos estes componentes de uma forma útil a este nível. Mas notem que o que estamos a fazer aqui, ou o que acontece aqui, é que toda esta diversidade de soluções específicas para lidar com o disco, a placa gráfica, etc., depois acaba por ser integrado ao nível do sistema operativo e quando os outros programas que vão correr neste computador vão querer usar o disco ou pôr alguma imagem no ecrã ou assim, já não vão ter de se preocupar com esta confusão toda aqui, porque é tudo feito pelo sistema operativo. Portanto, só têm de comunicar com o sistema operativo e dizer o que querem. Um destes programas
vai ser, por exemplo, o interpretador do Python e o Spider, o IDE que vocês vão usar. Estes programas estão a correr usando as funcionalidades do sistema operativo e vocês vão criar os vossos programas usando as funcionalidades disponibilizadas pelo interpretador de Python e estas bibliotecas. Portanto, há aqui muitas coisas que depois já vão estar simplificadas. Por exemplo, se querem fazer um gráfico, ao nível do hardware, isso exige sincronizar os impulsos com o monitor, exige guardar na memória da placa gráfica a informação certa, etc. Mas nós não nos vamos preocupar nada com isso. Nós estamos a um nível de abstração muito mais alto e dizemos que queremos estes valores de x, estes de y, e ele desenha um gráfico. Portanto, porquê é que eu vos estou a aborrecer com isto tudo? Não só para vocês terem uma ideia do que é que se está a passar no computador, mas porque este tipo de raciocínio, de nós resolvermos aqueles problemas pequenos e muito diversos e irmos juntando essas soluções para depois resolver problemas mais complexos, mas de uma forma mais abstrata, isso é uma peça fundamental da programação. Se vocês aprenderem a pensar dessa maneira, ajuda-vos muito a perceber como é que podem estruturar os programas. Portanto, o próprio computador, a maneira como está organizada, é um bom exemplo do tipo de raciocínio que nós vamos tentar desenvolver aqui. Então vamos começar por uma pequena motivação, a explicar um pouco a motivação para aprenderem a programar. Uma vantagem de aprenderem a programar é que não ficam limitados a utilizar programas que já vos sejam fornecidos. Portanto, vocês podem criar os vossos programas para resolver algum problema específico que tenham e não precisam apenas usar o programa que alguém já escreveu. É muito mais versátil se vocês souberem programar. E, no fundo, vocês só sabem usar o computador se souberem programar. Porque se não souberem programar, a única coisa que sabem usar são os programas que já estão feitos. Não têm acesso ao potencial todo do computador em si. Outro aspecto importante da programação é a reprodutibilidade. Se vocês processarem dados à mão, se fizerem, por exemplo, os gráficos, põem na folha de cálculo, selecionam as colunas, fazem o gráfico e assim, se vocês fizerem aquilo outra vez, pode não sair igual. Não só porque alguns detalhes podem já não se lembrar, como é que puseram as cores ou algo desse género, mas podem cometer erros como não selecionar as células todas ou não ser a coluna certa, algo assim, e isso depois é pouco reprodutível. Se vocês tiverem um programa, quer esteja certo, quer esteja errado, à partida, quando vocês executam novamente, ele vai fazer a mesma coisa. E então podem facilmente diagnosticar os erros, corrigi-los e depois garantir que vai funcionar sempre da mesma maneira. Que é este ponto aqui, fiabilidade. É muito mais fiável vocês terem uma receita para o computador executar do que vocês fazerem as coisas à mão, porque há sempre erros humanos que vão introduzir. Depois, há também o aspecto da conveniência. Pode não parecer no início, porque há coisas que vocês vão fazer nos exercícios, principalmente nas primeiras aulas, que vos parece dar muito menos trabalho fazer à mão do que fazer um programa para fazer, mas conforme vocês vão aprendendo a programar e vão fazendo coisas mais complexas, eventualmente vocês veem que não só é mais prático fazer com um programa, ou seja, há coisas que vocês sem programar simplesmente não poderiam fazer, como depois do programa feito vocês reutilizam e já não têm trabalho extra. Portanto, fazer a mesma coisa 100 vezes com programação dá-vos o mesmo trabalho do que fazer uma, porque uma vez feito é só mandar ao computador fazer as vezes que for preciso. Então vamos ver um exemplo, lá mais para a frente no semestre vamos mesmo implementar isto, mas isto será o exemplo em que nós chamamos uma função nós vamos ver aqui várias vezes, é um programa, um pequeno programa que recebe algo e devolve-nos algum valor, normalmente. Então nós podemos usar aqui esta função em que damos a fórmula química escrita como texto e ela vai-nos devolver a massa molecular deste composto. Portanto, isto está depois decomposto em várias funções, nós vamos ver como fazer isto, mas aquilo será o tipo de código que vocês vão escrever. Aqui, por exemplo, estamos a definir uma função para a massa molecular, temos os vários fragmentos da fórmula, depois somamos as massas todas, devolvemos a massa e assim por diante. Portanto, isto é só, eu não vou explicar em detalhe como é que isto está feito, vamos ver mais tarde, mas é só para vocês terem já uma ideia do tipo de coisas que podem fazer. E depois, no fim, se querem saber a massa molecular de algum composto, é só escrever a fórmula química e obtêm a massa. Agora, para o CPU, para programarmos o CPU, nós temos de ir a um nível muito baixo, porque o CPU só aceita instruções muito simples. Por exemplo,
mover o que está no registro AX mover este valor para o registro AX, mover um certo contador para o registro DI e assim por diante. Portanto, no fundo, o que o CPU faz é mover valores de sítios de memória diferentes e fazer algumas operações lógicas ou algébricas com esses valores. É um conjunto de instruções que, em teoria, depois dá para fazer qualquer coisa, mas na prática exige muitos comboios de instruções para fazer coisas simples. Nós vamos estar a lidar aqui com um nível mais alto em que nós podemos, por exemplo, escrever uma expressão e guardá-la num nome, dar-lhe um nome, e depois fazer aqui condições com a expressão, etc., para podermos criar um programa que para nós faz mais sentido, mas cada uma daquelas instruções que nós damos corresponde a uma sequência grande de instruções no CPU. Portanto, o que nós vamos precisar é de alguma coisa que faça a tradução entre esta linguagem que nós estamos a usar e o CPU. Para isso, primeiro precisamos de uma linguagem, da especificação da linguagem em si. Como é que se escreve, qual é a sintaxe, o que é que quer dizer cada símbolo, etc. Há várias linguagens diferentes, nós vamos usar o Python, e depois precisamos de um programa que faça a tradução para o CPU. E há dois tipos aqui, duas classes de programas associados a dois tipos de linguagens diferentes. Algumas linguagens são compiladas e usam um compilador. Por exemplo, o C++ é uma linguagem compilada, e o que o compilador faz é pegar em todo o programa que nós escrevemos e tudo o que for preciso para esse programa, traduz tudo para a linguagem do CPU e no formato certo para aquele sistema operativo e vai criar um executável. Por exemplo, no Windows os executáveis terminam em .exe. Esse é um ficheiro que já está devidamente formatado para o sistema operativo colocar tudo aquilo em memória e o CPU executar. Portanto, a tradução é feita toda de uma vez. Tem uma vantagem que é o programa torna-se muito mais rápido de executar. Vocês só precisam do programa e ele é imediatamente executado. Mas tem uma desvantagem que é cada vez que queremos executar o nosso programa é preciso compilar tudo, traduzir tudo e só depois é que ele corre. Outras linguagens são interpretadas e usamos o interpretador. Este é o caso do Python. Nestas, cada linha do nosso código, ou cada elemento, cada instrução que nós estamos a dar no nosso código, vai ser traduzida para o CPU e executada. E depois é traduzido o próximo. Isso quer dizer que nós não temos de estar à espera que seja compilado o programa todo antes de ser executado. Podemos ver o nosso programa a correr passo a passo. E tanto também a desvantagem que depois o nosso programa pode ser executado em qualquer sistema operativo, desde que tenha lá um interpretador. Portanto, o mesmo programa pode ser usado em sistemas operativos diferentes. A desvantagem é que é um pouco mais lento e tem de estar a ser traduzido enquanto corre pelo interpretador. Portanto, é preciso sempre o interpretador. Mas, para aprender a programar e para o que nós vamos fazer, isso acaba por não ser uma desvantagem, porque não é um fator crítico, e a conveniência de vocês poderem lidar diretamente com o vosso programa, em vez de terem de compilar, compensa essa desvantagem. Por isso, nós vamos usar uma linguagem interpretada, que é o Python, e vamos estar sempre a usar o interpretador para executar os nossos programas. Então, como é que isto funciona na prática? Nós temos o IDE que nós vamos usar, é um ambiente de desenvolvimento integrado, vai estar ligado ao interpretador, portanto este é o Spider que nós vamos usar, o IDE, vai estar ligado ao interpretador por trás e quando nós dermos comandos aqui na consola ou então mandarmos executar o nosso programa todo, estes comandos são passados para o interpretador que vai comunicar com o sistema operativo e o CPU e assim, e vai executar tudo. Portanto, nós não vamos ter de nos preocupar com os detalhes de como é que o CPU trabalha, o disco, essas coisas desse género. Vamos sempre usar isto no nível mais alto, que já está disponibilizado pelo interpretador e pela nossa IDE. Às vezes, em algumas aulas, eu vou marcar ali um extra, porque eu vou explicar algumas coisas que, em rigor, não fazem parte da avaliação. Portanto, são coisas que vocês não precisam mesmo de saber para os testes, mas que podem dar jeito para compreender porque é que o Python está a funcionar daquela maneira, ou podem ser úteis mais tarde, se vocês continuarem a aprender a programar. Okay? Portanto, o que virem marcado ali com extra, já sabem que não é matéria que sai para o teste, mas pode ter alguma utilidade. Resumindo esta primeira hora, nós vimos como é que funciona a disciplina. Se tiverem dúvidas sobre isto, depois digam. E vimos esta parte do sistema computacional,
não só para vocês perceberem o que é que está por trás daquilo que vocês vão usar, do interpretador, do IDE, etc., mas também como um exemplo da forma de pensar nos problemas que nós vamos tentar adquirir aqui nesta disciplina, pelo menos o princípio, para poderem programar. Que é estes níveis diferentes de abstração em que nós resolvemos problemas particulares e individuais, mas depois vamos generalizando, vamos abstraindo desses detalhes até conseguir resolver os problemas maiores e integrar essas soluções todas. Vimos também um pouco a motivação para programar e onde é que se enquadra o Python nesta taxonomia, digamos assim, do tipo de linguagens. Nós vamos usar uma linguagem interpretada por ser mais prático para o desenvolvimento. Se vocês quiserem ler um pouco sobre isto, tem o primeiro capítulo dos apontamentos. Cada capítulo dos apontamentos corresponde a uma destas horas de aula. E podem ver também o capítulo 1 do livro Introduction to Python.